Olá, tudo bem? Que bom revermos, nos olharmos novamente, nem que seja assim virtualmente, né? Eu falei bom dia, mas pode ser boa tarde, pode ser boa noite, boa madrugada. A gente vai gravar essa aula, né? Mas eu tenho que falar para você que é bom dia. A escola dominical é depois do culto da manhã, na Igreja Batista de Barão da Taquara, e nós estamos estudando a revista Conexões. Estamos fazendo a conexão entre os livros e os valores do Novo Testamento, cruzando com as informações que nós temos no Antigo Testamento. Agora nós vamos fazer a conexão entre dois livros que são, como eu vou dizer isso, duas bombas, que na verdade falam do mesmo assunto, mas eles são textos muito profundos e muito caros ao cristianismo. Eu estou falando da carta de Paulo a Filemão, que a gente vai ver hoje, e no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos vendo o livro de Oséias. Qual é o tema? Quais são os personagens? Qual é o assunto? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Agora eu quero convidar você a orar junto comigo, pedindo para que Deus nos oriente, me dê as palavras certas, mas te dê o ouvido perfeito para você ouvir e não ouvir só a minha voz, mas a minha voz atravessar, passar direto, você ouvir a voz de Deus. Tá bom? Vamos lá? Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, te engrandecer, te exaltar pela tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor se revelou a nós. E, ó Deus, como nos assustamos quando encontramos nela correção para a nossa vida diária. Muito obrigado porque a gente tem essa oportunidade de conversarmos sobre as Escrituras e ajuda-nos a guardar, aprender e exercitar o que a gente aprende. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, se você nunca leu o livro da Bíblia, eu sugiro que você comece com Filemão, porque é um livro que não tem nem capítulo, é um capítulo só. Na verdade, é um bilhete. Então a gente já descobre um personagem. Um personagem que se chama Filemão. Você tem um outro personagem que é quem escreve essa carta para Filemão. Quem é esse personagem? É o apóstolo Paulo. E agora, com relação ao conteúdo, por que é que Paulo escreve a carta para Filemão? Quem é esse Filemão? Quem é esse Paulo e qual é o interesse dele? Eu vou pedir a Marília para ler uma coisa que é muito, muito interessante. Quem é esse Filemão? Vamos ver na apresentação, versículos 1 e 2, você vai ver mais ou menos quem é esse Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, quem era Filemão? A Marília leu aí. Filemão era companheiro de lutas de Paulo e era um homem abastado, rico. Por que eu digo isso para vocês? Porque a igreja se reunia na casa dele. Que igreja é essa? Que casa é essa? Que história é essa aqui? A história é da igreja de Colossos. A igreja de Colossos se reunia na casa de Filemão. Vê Colossenses 2:1, Marília, por favor. E a gente vê que ele era um homem abastado. Por que era abastado? Porque a igreja se reunia na casa dele. E normalmente isso só acontecia com pessoas que tinham casas grandes. Colossenses 2:1. Não está falando de Filemão, da igreja de Colossos? Pode ser 1:1 também.
Então, as pessoas se reuniam lá na casa dele, normalmente ele era abastado. E a gente vai entender por que também que eu reafirmo, e os comentaristas também dizem que ele era abastado. É Colossenses 1:1. Lê, por favor, Maria. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é bom também para a gente entender. Pode voltar lá para Filemão, Marília. Para a gente entender que eles não tinham a noção de Igreja Batista de Barão da Taquara, por exemplo, Praça Seca 32, esse é o endereço da pessoa jurídica, da igreja. A igreja se reunia nas casas, ainda não tinha ideia de templo. Então, para que você e eu entendamos que essa estrutura é uma estrutura primitiva, muito antiga, mas que é realidade. Igreja não é um templo, não é feita de paredes, ela é feita da união das pessoas que já experimentaram Jesus como Salvador. Mas esse é um papo para outra hora. Então você já sabe que Paulo vai escrever para esse irmão aqui, que eu queria que você pensasse nisso. No coração de Filemão, é o que Paulo está acreditando, o rei é Jesus. No coração de Paulo, o rei também é Jesus. Deu para você entender isso? E por que Paulo escreve? Paulo escreve intercedendo por outro personagem, que é o personagem Onésimo. Onésimo, quem era esse cara? Colossenses 4, verso 9, Marília, por favor. Colossenses, desculpa, está no Colossenses 4, verso 9. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Veja que coisa interessante. Agora volta lá para Filemão. Você vai ver lá em Filemão que Paulo vai interceder, Paulo vai ficar no meio do caminho entre Onésimo e Filemão. Por que Paulo vai fazer isso? Porque Filemão era senhor. Filemão era senhor. Falei para vocês que tinha grana, né? E esse aqui? Esse aqui é escravo. Sem grana. Grana zero para o meu amigo Onésimo. E por que sem grana para o meu amigo Onésimo? Porque Onésimo se converteu a Cristo graças à mensagem do apóstolo Paulo. Então Onésimo se tornou servo de Jesus também. E o que Paulo faz? Ele escreve esta carta, a carta a Filemão, está dizendo que Paulo se compromete com Filemão. Vamos ouvir a leitura do texto, que aí eu vou pontuando isso para todos nós. Vamos lá. Leia aí, Marília, por favor. Filemão. Lê todo? Todo o texto. Eu vou pedindo para você parar a altura que achar que deve, tá? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o nosso irmão Timóteo. Dá uma parada. Eu não sei se eu já falei para você que Paulo, ele é essa carta, ela é enviada junto com as cartas da prisão. Por isso que Paulo fala, Paulo prisioneiro. Então é curioso que as cartas da prisão são entregues por Onésimo. Inclusive a carta do chefe do Onésimo, que é o próprio Filemão. Vamos lá, continua, desculpa. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas,
e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí dá uma paradinha, você vê que é o prólogo tradicional de Paulo, e a gente não está fazendo nada errado, porque ele escreve a carta e no final, acho que do versículo 2, ele vai dizer a igreja que se reúne à sua casa e para toda a igreja. Na verdade, ele dá uma orientação para Filemão que atinge Onésimo e atinge a igreja inteira. Então, a gente está referendado por Paulo para que essas cartas que eram circulares circulassem a toda a volta. Pode continuar. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então dá uma paradinha. Vocês vejam bem como é que Paulo se comporta com relação a Filemão. Ele vai dizer: eu admiro muito sua fé, seu amor, sua comunhão, o ânimo que você dá aos outros irmãos. Eu poderia até dar ordem para você, mas eu não quero fazer isso. Eu apelo no amor que você tem por todos os santos. E ele vai falar que Onésimo é filho na fé, que ele fez esse Onésimo, ensinou os caminhos do Senhor a esse Onésimo. Mas o que eu acho muito interessante aqui é que Onésimo deu um azar danado. Desculpe, não. Onésimo deu uma sorte danada, que ele aceita Jesus e vai falar, aceita Jesus através do apóstolo Paulo, começa a conversar com o apóstolo Paulo, quem é ele, o que ele faz e tal. Aí quando ele fala, eu era um escravo, que eu estava fugindo do meu Senhor. É mesmo, rapaz? Você sabe o que merece um escravo fugitivo? Merece uma marca aqui de F, de fugitivo, na testa, ou, dependendo do Senhor, você merece ser morto. Não, o Onésimo vai falar, não, eu sei disso e tal. Filemão era um cara muito... Ele fala, o quê? Como é que é o nome? Filemão. Aí ele falou, eu conheço o seu Senhor. Eu conheço a índole dele. Você fez alguma bobagem. Vamos ouvir. Mas olha que coisa interessante. A igreja é feita de gente assim, né? Tão estranha, tão diferente. Gente com dinheiro e gente... Oi, tudo bem? Sem dinheiro. Gente que intercede uns pelos outros. Vocês percebem aqui que Paulo está entre Filemão e Onésimo, falando da realidade do Evangelho de Deus. Eu acho isso sensacional, porque é um retrato que a gente tem do trabalho, da nossa dificuldade de igreja. Ok, Marília, continua lendo, por favor. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Dá uma parada. O nome Onésimo significa aquele que é útil. Antes de se converter, ele era inútil. É um trocadilho que se faz com o nome de Onésimo. Vejam que antes de se converter, ele deu dor de cabeça para Filemão. Mas agora Paulo está... Vamos continuar ouvindo o que Paulo está fazendo. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Veja que coisa interessante. Paulo sabia que Onésimo era o escravo de Filemão. E Paulo queria mantê-lo lá.
mas Paulo fala, não, vamos fazer a coisa certa. A coisa certa é você se reapresentar para Filemão e ficar sob os cuidados dele. Só que Paulo vai dizer, eu mando o Onésimo como se fosse meu próprio coração para você. E é interessante que Paulo fica com o coração apertadinho, porque você vai ver, logo em seguida, Paulo vai dizer que não esquece que você ainda tem algumas dívidas comigo. Então Paulo vai e volta para dizer, para interceder por Filemão, ou por Onésimo. Vai, continua lendo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Dá uma parada de novo, preste atenção nisso. Gente, isso aqui é fundamental. Quando o evangelho chega, não existe mais senhor. Quando o evangelho chega, não existe mais escravo. Quando o evangelho chegou a Onésimo, isso abençoou a minha vida e a sua vida também. Sabe, nós não temos hierarquia. Todos somos filhos amados por Deus. E por isso, a essência desse ensinamento aqui é a essência do Evangelho. Eu vou pedir para a Marília continuar, mas vá pensando na essência do Evangelho e na essência da vida, que é o perdão. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Presta atenção nisso, porque se a ideia aqui é que parece que ele fez alguma coisa errada, ou roubou, ou usurpou alguma coisa que não era dele. Paulo não apenas o recomenda, mas se dispõe a reparar o erro. Isso é importante a gente guardar. Pode continuar. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim também como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Olha, é sensacional. Essa pequena carta, esse bilhete, é, como eu disse no começo, uma bomba. Por quê? Agora vamos tentar entender qual é o valor disso para nossa convivência. Você imagina que tem um vaso muito caro, muito valioso, e eu quebro esse vaso. Então, na verdade, se eu quebro esse vaso, eu tenho culpa. Isso é interessante você entender. Mesmo sendo um acidente, eu tenho culpa. E aí eu tenho que pedir desculpas. O que é desculpar? É retirar a culpa. Mas eu não posso só pedir desculpas. Eu tenho que reparar o dano. Eu tenho que reparar o dano. Se tiver conserto, eu tenho que consertar. Se tiver como comprar outro, eu tenho que comprar. E isso é valor não apenas no cristianismo, mas de qualquer ser humano. Preste atenção nisso. Aqui, sendo um acidente ou não, sempre tem uma culpa. E aí a gente pede desculpa, me tira a culpa. E eu reparo o dano. E aí fica 0-0, não é? Mas o evangelho é muito mais do que isso. Imagina que em vez de ser um vaso,
é um carro. Imagina que em vez de ser um vaso, por mais nobre que seja o vaso, é um carro muito caro. E aí, desculpem, acontece um acidente e, de novo, eu tenho culpa, sendo acidente ou não, arranhando o carro ou não, e aí eu tenho que pedir perdão. Perdão por quê? Porque é impossível de ser pago. Sabe de uma coisa? Eu ia dar um exemplo meu período de farra. Olha que coisa interessante que aconteceu. Eu, quando estava lá de quinta a oitava, nós tínhamos um professor que a gente não curtia muito. Eu não esqueço mais o nome dele, Persiano. Olha que nome esse, Persiano. Ele tinha um carro e a gente decidiu que ia esvaziar os pneus do carro. E eu, todo bobo lá, falei, vamos embora, mas como é que esvazia o pneu do carro? E aí um colega chegou e ensinou, um palitinho de fósforo, você coloca ali, ele vai... É só sentar e esperar o pneu esvaziar. E assim foi. O bobo aqui sentou do lado do pneu e começou a esvaziar. E quando eu estava no terceiro pneu, quando eu olho para cima, a diretora está lá de braço cruzado, falando, bonito, hein, Hudson? E aí, aquela coisa de escrever na caderneta e tudo mais. O que nós vamos fazer? Aí foi quando eu aprendi a trocar pneu do carro. Eu troquei o pneu do carro, ia lá no borracheiro, não tem dinheiro para pagar lá. A gente vai pagar e depois seu pai vai ressarcir isso. E aí, olha que coisa interessante, eu tinha culpa. E não foi um acidente, foi intencional. Mas mesmo assim, eu não tinha como pagar o borracheiro para encher de novo aqueles pneus. Eu tinha que pedir perdão. Esta aqui é a essência do Evangelho. É que a gente pode achar, eu não tenho nada a ver com o que o Adão fez. Tá danado o pigarro aqui. Eu não tenho nada a ver com o que o Adão fez. Mas você tem a ver com o que você fez. Eu tenho a ver com o que eu fiz. Porque é da natureza humana essa maldade que está impregnada em nós. Às vezes ingenuidade, mas também maldade. Mas Deus nos perdoa. E nos perdoa através de Jesus. Aí você fala, o que tem isso a ver com Paulo Onésimo? Sabe o que tem a ver? É que pecado tem que ser pago. Vou repetir. Pecado tem que ser pago. Pecado tem que ser justificado aqui, ó, reparado dano. E Cristo pagou o nosso pecado na cruz para nos oferecer perdão. E olha que coisa interessante, agora, qual é o argumento de Paulo para Filemão? Agora que ele também tem Cristo como Senhor, trate-o como irmão. Eu sei que isso aqui não é fácil. Eu sei que isso aqui pode ser só uma teoria. Mas o exercício disso que está aqui, na carta de Paulo ao Filemão, é exercício de vida cristã. E veja que vida cristã não se faz dentro de um templo. Veja que vida cristã não se faz só num ambiente eclesiástico. A vida cristã se faz na forma como encaramos o dia a dia. É por isso que o texto do Novo Testamento, dos Evangelhos,
vai falar do credor incompassivo. Você lembra da história do credor incompassivo? O cara devia muito dinheiro, e ele foi perdoado pelo seu senhor. Depois o senhor descobre que esse cara que devia muito dinheiro, que ele nem podia pagar, está cobrando pouca coisa, ninharia de outra pessoa. E aí o Senhor fica muito chateado com isso, porque é claro, a quem mais perdoou, mais amou. Ninguém vive sem ser perdoado. E ninguém vive vida cristã sem dar e receber perdão. Vida cristã está baseada na forma como encaramos as coisas, na forma como olhamos e admitimos que eu tenho culpa. Porque é isso, errar para pedir perdão é necessário assumir a culpa que se tem. E a culpa, e por isso que acho que não faz muito sucesso falar sobre pecado, porque pecado é admissão de culpa. É eu falar, eu sou culpado, eu admito o erro, mas eu sou salvo de graça, pela graça, mas teve um preço, e o preço foi a morte de Jesus naquela cruz. Então, desculpas é um apelo direcionado a alguém, algo ou alguém. Perdão é pedir remissão de pena. A gente era culpado, mas a gente é encarado por Deus sem culpa, graças ao sangue de Jesus. Perdão, então, é assumir a culpa. Aqui não existe desculpas. Não existe desculpas porque você não pode reparar o que foi feito. E é por isso que os sacrifícios, eles eram constantes. Porque nada vai substituir vida a não ser por vida. A gente, no Antigo Testamento, matava um animal para redimir a culpa do pecador. Mas nunca era suficiente, porque a vida de um animal não condiz com a vida de um ser humano. E é por isso que Jesus se fez gente, como a gente, para morrer por todos nós, para pagar o preço dessas ofensas que nós revelamos. Agora, você vai dizer para mim que isso aqui é fácil? Então eu não sei que tipo de gente você é. Sabe por quê? Porque no fundo nós somos orgulhosos. A gente quer receber o perdão, mas perdoar não. Agora também perdoar não é ser banana. Eu gosto de pensar nisso, sabe? Perdoar não é ser banana. Faça comigo o que você bem entender. Não é isso. Porque eu reparo o dano, mas eu não necessariamente tenho que suportar essas desculpas constantes. Porque o perdão nos eleva à posição semelhante a Deus. Mas o perdão, já que nos eleva na posição semelhante a Deus, nos dá também autoestima. Nos eleva à posição de seres humanos. E eu preciso ser respeitado como criação de Deus. E eu te respeito também como criação de Deus. Esse é o mistério da vida cristã. Esse é o mistério da igreja. Que agora somos iguais em Cristo. E não tem mais hierarquias. Não tem mais poderosos. Agora nós somos um em Cristo Jesus. E na semana que vem a gente vai falar sobre o perdão, sobre uma ótica muito curiosa, que é a história do profeta Oséias. O profeta Oséias, guarda isso aí e leia o texto para ver se faz sentido para você. O profeta Oséias na minha forma pecadora de ver, é o Tim Maia da Bíblia, né? Depois você vai ouvir
e desenvolver isso junto comigo aqui, a conexão entre a carta de Paulo a Filemon e o texto lindo escrito pelo profeta, para o profeta e pelo profeta Oséias. Deus abençoe você e que transforme essas informações em informação de caráter. Se você precisa liberar o perdão, faça isso e aprenda a se perdoar. Aprenda a receber o perdão que Deus está dando para você. Deus te abençoe. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas outras, que a sua face seja mais querida, que todas outras, para mim. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante que todas outras, que todas outras, que a sua luz seja mais brilhante que todas outras, que todas outras, para mim. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu